Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Major Luiz de Visão da Tropa. Gente, hoje é rapidinho, vou direto ao ponto, porque é uma bomba para o nosso segmento aí, porque é sobre o TCE, Tribunal de Contas do Estado, sobre a nossa pauta de Gretchen, que pode mexer com muita gente aí, né? Foi levado em plenário, situação de Gretchen, que eu falei para vocês, já estavam martelando aí a cabeça do veterano e cortando a Gretchen de muita gente, usando o que a conselheira Mariana Montebello botou isso como regra de 5% a cada ano de serviço. Totalmente equivocado. Foi em plenário. Causa uma nebulosidade que vão decidir, porque o deputado Márcio Pacheco pediu uma suspensão por 90 dias para ele estudar, para dar o voto dele. Vocês vão ver aí em primeira mão. É bombástico. Tá ok? E principalmente por quê? Porque vê que eles faltam muito conhecimento sobre a matéria. Até o deputado Márcio Pacheco, do discurso dele, confundiu Gretchen com GRAM, entendeu? Totalmente equivocado, né? E mostrou muito bem que ele pensa sobre a GRAM, hein? Ele pensa totalmente errado, é contra veterano na GRAM, vocês vão ver também no discurso dele aí, porque ele confundiu Gretchen com GRAM, mas aí ele expôs tudo que ele pensava sobre GRAM, tá ok? Tão errado. Esse entendimento da Mariana Wienemann Montebello, ela esbarra numa situação de que ela entende que é 5% a cada ano de serviço por veterano, e essa regra não é essa. A regra não é. Já informamos para lá, mandamos documentação todinha, que é 5% a cada ano de serviço para quem não atingiu o tempo mínimo de 30 anos. Geralmente os reformados. Aí usa esse critério, que a tabela ela é para seguir na integralidade, né? O que está ali foi copiado passado para 957 e excetuou o parágrafo único, que não existe mais. Não existe mais. E isso aí, o entendimento do parágrafo único, o entendimento pacificado em 2010. E eles não têm esse conhecimento. Nós levamos esse conhecimento para eles e eles parecem que ignoraram. Então a gente vai pedir representatividade dos comandantes de Polícia Militar como de Bombeiro, que vá lá representar. Até o Sargento Portugal, que agora é um deputado federal único que é capaz de representar a gente que vai assumir, o Portugal, o Sargento Portugal, vá à comissão direto para se falar com o presidente Rodrigo Melo de Nascimento, presidente do TCE, porque os conselheiros estão equivocados, falta conhecimento. Tomara que seja por falta de conhecimento, não seja má fé, né? Porque a gente vai ver muita coisa errada, vocês vão assistir o vídeo aí e gente, assiste que é muito importante, é um vídeo longo, mas é esclarecedor e bombástico. Vamos ao vídeo, depois eu vou encerrar com outras considerações. Vamos ao vídeo. Cristiano, faço a minha relatoria da sessão de hoje, que trago apenas um processo, porém um processo que reputo bastante relevante. Trata-se de uma devolução de vista de um processo de transferência para a reserva remunerada da Secretaria de Polícia Militar. Em sessão plenária virtual, realizada de 6 de junho a 10 de junho deste ano, o eminente relator, que é o conselheiro Marcelo Verdini, proferiu um voto pela recusa de registro e comunicação. Eu solicitei vista dos autos e estou oferecendo o voto revisor nesta oportunidade. A discussão travada neste processo diz respeito à verba denominada Gratificação de Regime Especial de Trabalho, a chamada GRET, concedida aos policiais e bombeiros militares e instituída pela Lei Estadual número 279 de 79, segundo a qual, originalmente, a GRET deveria ser incorporada aos proventos da inatividade na razão de 5% para cada ano de efetivo exercício ou fração superior a 6 meses. Porém, recentemente, a Lei Estadual 9537 de 21 inovou ao prever que a gratificação passa a ser incorporada aos proventos em sua integralidade, independentemente do tempo de serviço computado. Por intermédio do Acórdão 56.031 de 2022, sob a relatoria da conselheira Mariana Wienemann, acórdão deste ano, este tribunal proferiu decisão paradigmática no sentido de que os benefícios concedidos anteriormente à Lei 9537 de 21, ou seja, até 31/12 de 21, continuariam sendo, então, os concedidos até 31/12 de 21, continuariam sendo regidos pela legislação, então, vigente, com a incorporação da GRET no percentual de 5% para cada ano de efetivo exercício, aplicando-se a regra do tempus regit actum. Neste processo, o conselheiro relator, Marcelo Verdini, acompanhando esse entendimento paradigmático, concluiu que deva ser recusado o registro do ato, uma vez que o percentual atribuído à GRET não condiz
com os parâmetros fixados naquela decisão de relatoria da conselheira Mariana. Eu estou pedindo vênia para divergir no entendimento exarado naqueles autos, relatora conselheira Mariana, pelos motivos que passo a expor, e o que propõe é uma revisitação jurisprudencial acerca deste tema. A fim de regular questões de direito intertemporal e conduzir a transição para o sistema inaugurado pela nova lei, esta trouxe regras impeditivas de combinação entre sistemas distintos e, nesse mistério, regulou os temas atinentes ao alçamento à patente superior por ocasião da inatividade, a chamada indenização de adicional de inatividade, IAI, que não subsiste no novo sistema jurídico, e a gratificação de risco de atividade militar, a GRAM. Dessa forma, a nova lei definiu, primeiro, que a opção pelo alçamento à patente superior implica a percepção da indenização de adicional de inatividade, que é vedada, cuja acumulação é vedada com a GRAM. E segundo, que não sendo realizada a opção pelo militar inativo, que está entrando em inatividade, ou não optando o militar pelo alçamento à patente superior, esse militar fará jus à GRAM. Porém, quis o legislador, a meu ver, excluir dessas regras de opção os direitos relativos à GRET, o que remanesce no novo sistema, passando, a meu ver, e essa mudança que estou aqui propondo, jurisprudencial, por ser de minha íntima convicção, que a GRET passa a ser incorporada aos proventos em sua integralidade nos percentuais definidos no artigo 19 da Lei Estadual 279 de 79, percentuais estes da nova redação dada pela Lei de 2021, 9537, independentemente do tempo de serviço computado. Quanto à GRET, define a lei no artigo 40, parágrafo 3º, que se aplicam os percentuais previstos no artigo 19 da Lei Estadual 279 de 79 aos militares inativos e aos pensionistas, cuja data de efeito de inativação ou da instituição da pensão militar ocorrer até 31/12 de 2021. Embora o relator entenda que a retroatividade contemplada na lei estadual não alcançaria a forma de incorporação da GRET, mas apenas os percentuais previstos no artigo 19 da Lei 279, entendo que essa interpretação contrariaria a finalidade almejada pela própria lei. Eu entendo que não seria possível observar os percentuais fixados no dispositivo a não ser pelo patamar máximo, de acordo com a posição hierárquica com o posto, com a patente do militar, independentemente do tempo de serviço prestado. A forma de incorporação prevista no regramento anterior, na qual se computavam 5% para cada ano de efetivo exercício, afigura-se, a meu ver, incompatível com a nova lei, pois o tempo de serviço não é mais critério para o cálculo da parcela denominada GRET. Além disso, impõe-se considerar que as vantagens de caráter permanente e geral, aplicáveis indistintamente aos servidores em atividade e percebidas independentemente do desempenho efetivo da função ou outra circunstância pessoal, à luz da garantia da paridade, devem ser estendidas a todos os inativos. A paridade consiste não só na garantia de revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data em que modificada a remuneração dos ativos, mas também na extensão de benefícios ou vantagens posteriormente atribuídos aos servidores em atividade, além dos acréscimos decorrentes de alteração ou criação de planos de cargos e salários que incidam sobre o cargo em que se deu a inativação. Dessa maneira, se a nova lei promove o aumento dos percentuais da gratificação que se mantém íntegra no novo sistema, essa vantagem deve abranger os inativos. Cumpre observar que a Emenda Constitucional 103 de 19, a mais recente reforma da Previdência, ampliou a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e Corpo de Bombeiros, a teor do inciso 21 do artigo 22 da Carta Federal. Nessa esteira, a União editou a Lei 13954 de 19, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares, conferindo igualdade de tratamento dos militares estaduais em relação aos militares das Forças Armadas e garantindo o direito à paridade aos policiais e bombeiros militares inativos e pensionistas. Além disso, a justificação do então projeto de lei, que deu origem à Lei Estadual 9537 de 21, em sintonia com a legislação federal, assevera que não é demais repisar que o projeto de lei pretende estabelecer
o cumprimento de diploma federal com o fito de assegurar a paridade e integralidade entre ativos, inativos e pensionistas, além da obrigatória simetria com as Forças Armadas. Pelas razões expostas, eu entendo que a norma possui a finalidade de estender aos militares inativos e pensionistas a aplicabilidade dos percentuais de grade fixados pela nova lei e que não cabe ao intérprete restringir o alcance dessa regra. Quanto à norma esculpida na súmula 359 do STF, embora seja certo que os proventos de inatividade devam obedecer às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão do benefício, eu considero que essa regra objetiva resguardar direitos adquiridos e ainda não exercidos pelos servidores, diante de alterações nas normas previdenciárias, sendo, portanto, uma norma protetiva, que não subsiste essa lógica, contudo, diante da violação ou da ameaça à garantia da paridade remuneratória entre ativos e inativos. Dessa forma, me coaduno ao entendimento do corpo técnico, no sentido de que a disciplina contra os percentuais da GRET deva ser estendida aos inativos e pensionistas, no que se refere aos percentuais, conforme o posto ou patente, de forma a lhes garantir a incorporação integral da GRET, independentemente do tempo de serviço computado. Então, eu voto pelo registro em caso, com determinação, o registro em caso é em razão de uma questão da gratificação de tempo de serviço, que realmente está inadequada, mas estou formulando aqui uma determinação no sentido da correção do comprovante de pagamento que estava equivocado. É uma outra questão, pela expedição de ofícios ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e pelo arquivamento do feito. Relator da matéria, conselheiro Marcelo, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência está propondo uma revisão de entendimento dessa corte. Eu acho que, pelo bem, eu acredito, né, para dar oportunidade para que os outros conselheiros se manifestem, e também por concordar com o voto baseado da conselheira Mariana e ter utilizado nesse voto, vou manter meu voto para até motivando pelo fato de que eu entendo que a retroatividade seria contra o entendimento anterior. Portanto, eu mantenho o voto e aguardo Bem, eu imagino que os demais conselheiros desejem fazer uso da palavra, eu abro a matéria aqui para discussão. Considerando que eu subscrevi o voto condutor que acabou prevalecendo na oportunidade, que, enfim, acabou sendo o leading case em relação a essa matéria, e ao direito intertemporal a partir do advento da Lei Estadual 9537, eu vou muito rapidamente aqui reafirmar a minha posição, desde logo manifestando que, se houver uma revisitação do tema por parte do plenário, eu passarei a acompanhar, com base na colegialidade, um eventual outro entendimento, mas eu, de toda forma, gostaria aqui de reafirmar a posição que sustentei no voto que acabou recebendo o número, né, o acórdão 53031 de 2022, que, enfim, é o precedente aí mencionado, e eu o faço especialmente manifestando aqui a minha preocupação com a combinação de regimes, né? Esse é o ponto que eu venho insistindo. Não me parece que a Lei 9537 ela venha autorizar a combinação de regimes da forma como pretendem as corporações. Além disso, o dispositivo que prevê a chamada retroatividade, entre aspas, é expresso em relação aos percentuais e não à forma de cálculo da gratificação. A gratificação com a nova lei, ela passa a ser, sim, né, uma gratificação a ser incorporada aos proventos na sua integralidade, independentemente do tempo de serviço computado, mas quando a lei estadual ela menciona a retroatividade, ela faz em relação aos percentuais e não à forma de cálculo da gratificação. No meu entendimento, a prevalecer a possibilidade de aplicação retroativa da 9537, o tribunal ele vai acabar, sim, abrindo a possibilidade de combinação de regimes, levando em consideração a situação que é mais favorável para cada um dos beneficiários. Essa não me parece que possa ser considerada o telos, a finalidade do legislador. O argumento da paridade também não é um argumento que me convence com a devida vênia.
uma vez que, nessa hipótese, a paridade ela não pode ser compreendida como um fundamento para a incorporação da gratificação de regime especial de trabalho no seu percentual máximo. A paridade é uma regra, sim, de reajuste de valores de benefícios previdenciários, devendo se promover uma atualização de proventos de nativos e inativos sempre que houver mudança nos vencimentos dos servidores ativos. A meu ver, aqui não é disso que se trata. Também destaco que a 9537 ela não se limitou a produzir uma alteração pontual na forma de remuneração dos militares estaduais, a distrita, a GRET. Na verdade, ela instituiu um novo regime remuneratório para essas categorias, promoveu mudanças extremamente significativas em inúmeras outras parcelas, como, por exemplo, a extensão do benefício do orçamento ao patente superior, no caso das transferências para reserva remunerada, a extensão do direito à percepção da verba e aí o adicional de inatividade, e criou a GRAM, criou a gratificação de risco de atividade militar. Portanto, regimes absolutamente distintos que, a prevalecer esse entendimento, poderão ser combinados a partir da esfera de mais benefícios por parte de cada parte interessada. E, por fim, presidente, eu me preocupo sobremaneira com o impacto financeiro que essa interpretação pode vir a acarretar para os cofres estaduais, um tema que me parece deve ser levado em consideração, uma vez que, prevalecendo esse entendimento proposto no voto revisor, no sentido de se conferir essa retroatividade à nova redação do artigo 78 da 279 de 79, no que diz respeito à gratificação de regime especial de trabalho, esse tribunal ele irá se deparar, e isso é abordado no voto de Vossa Excelência, ele vai se deparar com uma infinidade de processos de refixação de proventos. Essas refixações de proventos, elas serão baseadas no fato de que a interpretação preconizada ela vai alcançar todos aqueles que foram transferidos à reserva remunerada em momento anterior, situação que, no meu entendimento, suscita preocupação, tendo em vista especialmente o elevado impacto financeiro dessa medida para os cofres estaduais. Então, por essas razões, presidente, eu mantenho o meu entendimento, então, desde logo aqui, depois Vossa Excelência vai colher os votos, mas eu desde logo aqui antecipo que irei acompanhar o conselheiro Marcelo Verdini Maia, mas sei que é um tema sensível, sei que é um tema delicado, sei que é um tema que comporta visões, enfim, diversas, entendimentos diversos, e é exatamente por essa razão que até felicito Vossa Excelência pela iniciativa de trazer a matéria novamente à deliberação plenária, especialmente porque o conselheiro Márcio Pacheco ele não participou da deliberação anterior, então é uma oportunidade também de contribuir para o debate e de propiciar uma nova revisitação do tema, mas eu, de toda forma, parabenizando Vossa Excelência pelo voto, eu reafirmo meu entendimento anterior. Pois não, claro. Eu gostaria também de esclarecer que estou propondo a revisitação do tema nesse momento, porque eu costumeiramente não participo das votações. Nesse processo especificamente, eu estava numa sessão virtual e eu estava participando do quórum de votação excepcionalmente. Me deparei com essa questão. Confesso que isso foi em junho, eu realmente fiquei amadurecendo essa questão durante aí algum tempo, para formar convicção em um sentido ou no outro. A questão das revisões, conselheira Mariana, da infinidade de processos, enfim, na expedição de ofício, eu que proponho é mencionado expressamente que essas revisões não precisam vir ao TCE, uma vez que se trata, a meu ver, de uma revisão em caráter geral e, portanto, esses processos não devem vir ao TCE, e sim que devem ser feitas essas revisões de proventos, aplicando-se os percentuais definidos na nova lei. A questão do impacto realmente é preocupante, mas eu penso que isso, se não foi, deveria ter sido objeto de preocupação do decorrer do processo legislativo. Conselheiro Márcio, deseja fazer outra palavra? Sim, presidente. Primeiro, em tese de discussão, eu queria elogiar os votos da conselheira Mariana e o apontamento, o voto do conselheiro Marcelo Verdini, e, da mesma maneira, dizer que Vossa Excelência, ao trazer esse ponto de vista, que também para nós faz aqui
um amplo debate a respeito do direito. Eu me sinto ainda, neste foro, nesta corte, como bem disse a conselheira Mariana, eu não estava presente quando da primeira discussão, mas eu estava presente quando da votação desta matéria na Assembleia. E é sobre isso que eu queria apontar e trazer um histórico talvez importante para esta discussão. Quando um policial militar vai para a inatividade, na lei anterior, ele ganhava o que nós chamamos, o que Vossa Excelência chamou, e eu vou aqui, de forma muito breve, dizer o que nós chamamos de posto acima e a gratificação de inatividade. Pois bem, com a mudança da lei federal, impõe sobre os novos inativos, ou seja, quem ingressar a partir de agora no serviço público, na Polícia Militar, eles não têm mais direito ao posto acima e à inatividade. Por causa disso, o governo criou a GRET para os novos inativos, repito, os novos inativos, os que ingressarem agora no serviço público e se aposentarem daqui a um tempo, eles não têm mais direito a essa inatividade, a essa gratificação e a esse posto acima, que seria exatamente o valor do soldo, um posto acima do momento em que ele se aposenta. Ao criar a GRET, ela passa a ser um benefício, como bem disse a conselheira Mariana, que substitui o benefício anterior. Se este novo inativo, eu estou falando de novo inativo, o novo não que está na inatividade, já se aposentou, receber a GRET, ele já recebe a inatividade e o posto acima. Se ele receber a GRET, ele acumulará 2 benefícios, o que não é previsto em lei federal, e fará com que ele crie uma possibilidade me permitam um português chulo, uma desaposentação. Ele tem que abrir mão deste benefício para ganhar esse. Ele não vai poder acumular esses 2 benefícios. Então, pode criar, e por isso eu quero pedir vistas no voto de Vossa Excelência com calma, mas o meu entendimento a priori é uma larga discussão, pode criar um vulto enorme de processos judiciais, enorme, de inativos, que estão inativos, dizendo, eu quero a GRET, mas não quero perder o meu benefício, porque benefício, uma vez adquirido, eu não quero perder. O novo inativo nunca terá este benefício do inativo de hoje, se é que me faço entender. Não terá, porque ele não existe mais na lei federal. E aí não haverá o quê? Paridade. Nunca haverá paridade para os novos inativos daqui a alguns anos, porque estes novos inativos terão apenas a GRET como substituição do benefício do posto acima e a inatividade, que ele não existe mais. E para o inativo de hoje, ele terá acumulado o benefício da inatividade e do posto acima, mais a GRET a que ele reivindica. O impacto gira em torno de 600 milhões de reais. A minha preocupação efetiva, baseado no voto, e que quero fazer uma reflexão sobre o voto de Vossa Excelência, debruçado sobre o voto da conselheira Mariana, do conselheiro Marcelo Verdini, é que, de fato, ainda que haja aqui uma discordância, um desentendimento e um descontentamento, o inativo que está hoje inativo, ele não perdeu benefícios com o advento da nova lei. Ele não perdeu. É porque, de fato, há uma manifestação pública dizendo eu também quero a GRET. Ok. Mas ela foi criada pelo governo, pelo Estado de Janeiro, para substituir um benefício que foi extinto para os novos inativos. E não vai acontecer mais. Então, repito, foi criado uma nova gratificação em substituição a benefício extinto pela lei federal. Eu creio, de pronto, sem um debate mais aprofundado, que acúmulo de benefícios nos trará um prejuízo enorme, em dois sentidos. O primeiro, o impacto
absurdamente grande no pagamento e na folha do Estado. Mas o pior, no meu entendimento, senhor presidente, é a avalanche de processos de servidores, de inativos que, certos de que têm direito à agreste, não vão abrir mão do seu benefício já. E podem, e, presidente, me permita-se uma análise, pode até ser, se colocado uma vez, vamos abrir mão de um. Alguém aqui aceite, botando na balança, dizendo, olha, meu benefício é X, o inatividade posto acima é X e a agreste é Y. Pensando um por um, eu vou preferir a agreste. Mas, presidente, quem tem direito adquirido não abre mão do direito adquirido. E nenhum advogado, e falo em causa própria, orientará o inativo a fazer isso. Nenhum. Ele vai orientar o seu... Entra na justiça, você vai ganhar os dois benefícios. Mas e quem só tem um benefício? Ah, paciência. Paciência. Mas, conselheiro, Vossa Excelência fala do novo percentual de GRET, porque a GRET ela existia. Sim. Em outra forma de cálculo, por meio de percentuais a cada porque ano. ele aumentou o percentual. Por isso que a conselheira Mariana assiste a razão neste apontamento, porque a lei atinge percentual. Porque se dado o aumento efetivo e ele ficar maior, os benefícios podem ser acumulados, benefícios que já são de direito e benefícios a ganhar. Então, eu fiz um apontamento aqui, senhor presidente, apenas para relatar o histórico deste processo, e ele não é fácil, ele não é simples. Vossa Excelência traz um voto extenso, bem redigido e bem fundamentado. Eu vou pedir vistas, no sentido de tentar contribuir com este histórico que eu acabei de dizer. Não tratei do mérito, nem vou tratar aqui num voto específico, mas a minha intenção é tentar colaborar, porque eu acredito que esse histórico é importante. Os inativos não perderam benefícios, e os novos não terão benefício, a não ser este. Não terão. Então, acumular... Se este inativo, que nós estamos tratando, é um inativo que está no benefício hoje, ele vai acumular dois benefícios. Na verdade, ele vai receber os 192,5 de GRET e também os benefícios da nova lei. Isso, é isso. É basicamente isso. Então, ele vai combinar regimes. Mas no antigo regime, ele recebia o alçamento da patente superior, a GRET, o IAI, que é sim, mas a GRET, de acordo com os percentuais, levando em consideração o tempo de serviço. É que eu não consigo extrair da lei, diferentemente de Vossa Excelência, eu não consigo extrair da lei. O que eu vejo na lei é o regime antigo, indenização de adicional de inatividade, alçamento da patente superior. Novo regime, gratificação de risco, e não há, a GRET não consigo extrair da lei que havia uma GRET anterior à lei a uma GRET posterior à lei. Eu vejo que esses novos percentuais de GRET, eles revisaram para todos os militares ativos e inativos, à luz da paridade. Mas a GRET passou a ser dissociada do tempo de serviço. Sim, isso. Ela antes era associada ao tempo de serviço. A partir da 9537, ela ficou desvinculada do tempo de serviço, em um percentual fixo. Quer dizer, na verdade, são dois percentuais fixos de acordo com a hierarquia, mas sim, em percentuais fixos. Antes era 5% a cada... Enfim, mas podemos, então... Eu sei que a discussão, eu agradeço. Claro que a vista será concedida a você. Eu quero tentar colaborar num estudo aprofundado, no sentido de que eu possa participar ainda mais dessa discussão. Mas me preocupa, e eu termino a fala, com um impacto que é muito grande. Nesse sentido, é por essa razão, peço vista para tentar colaborar de alguma maneira com o tema. Presidente, também vou aproveitar só, muito rapidamente, fazer um registro aqui de que eu, de maneira muito breve, fiz uma busca no site do Tribunal de Justiça, porque eu imagino que essa matéria esteja sendo judicializada. Claro que a partir do recorte de 2022, não encontrei muitas decisões ainda a respeito da 9537, mas as pouquíssimas que eu encontrei, elas são no sentido de validar o entendimento do tribunal, no sentido de que a 9537 ela não permite a retroatividade pretendida para que os percentuais de GRET eles sejam majorados indistintamente para os percentuais máximos. Sim. São pouquíssimas, não são muitas, não há como se falar que sejam decisões
reiteradas, que haja jurisprudência, uma outra decisão muito pontual, e sempre de órgão fracionário, de Câmara, enfim, mas não encontrei nenhuma que tivesse infirmado o posicionamento do TCE em relação ao 9537. Pois não. Podemos, então, prosseguir, concedendo a vista do processo 103.530.5 de 2020 ao conselheiro Márcio Pacheco. Conselheira Mariana, imagino que vai manter seu voto. Não, na verdade, eu acompanhei o voto do conselheiro Marcelo. Sim, acompanhou o voto do conselheiro Marcelo, a vista está concedida ao conselheiro Márcio. Conselheiro André Cristiano, aguardam? Eu vou aguardar. Aguardo. Pois não, então, a vista está concedida e, dessa forma, a apreciação desse processo está suspensa e fica encerrada a sessão plenária. Presidente, também vou fazer uma proposta, Claro. rapidamente, porque são muitos os processos a respeito desse tema em tramitação na Corte. Para que, então, possamos evitar que esses processos sejam postos em plenário virtual, eu normalmente coloco esses meus processos em plenário virtual, sejam levados a plenário virtual. Enquanto, então, há agora uma indefinição sobre a posição do tribunal, a minha sugestão é que nós possamos sobrestá-los, porque senão o conselheiro Márcio vai ter que pedir vista de 50 processos de cada pauta que estejam de acordo com a jurisprudência anterior. Eu penso bastante interessante a sua proposta, no sentido que passemos, então, a sobrestar esses processos. Todos estão de acordo com esse procedimento, então? De acordo. Durante um prazo, pelo menos durante um prazo razoável, né? Sim. Dessa maneira, podemos, então, encerrar a sessão plenária e passamos pedir aqui uma suspensão dos trabalhos por prazo de 10 minutos, passaremos a deliberar em Conselho Superior de Administração. Bom, gente, é isso aí, né? Vocês viram, primeira mão, né? Isso aí foi 26 de outubro. Vão voltar pelo prazo de 90 dias, 26 de janeiro. Vão voltar a falar sobre esse assunto, vão decidir nossa vida sobre Gretchen. Então é muito importante que vá uma comissão que entenda do assunto para pautar isso, principalmente com o presidente, para ele levar isso para os outros conselheiros, porque o que a gente viu ali foi uma tempestade de horrores aí, né? Falaram coisa por coisa, sem conhecimento devido, né? Estão necessitando de conhecimento sobre a matéria, sobre Gretchen, como é que funciona isso, que já ocorreu sobre Gretchen, que o decreto já foi até considerado inexistente através de acórdão, né? Se a conselheira insiste que o regulamento anterior não pode se confundir com o regulamento novo, seria só para as novas inatividades, então ela cai em contradição, porque para as gratificações novas, ela não quer usar o novo regulamento para todo mundo, mas por desconto, que a contribuição previdenciária que passou a ser contribuição militar, é para todo mundo, né? E ela fala que o medo dela é o impacto financeiro, né? Mas por contrapartida, o superávit financeiro foi de 1 bi a mais, 1 bilhão a mais com o aumento da contribuição militar, agora atingindo pensionistas e veteranos igual aos ativos. Então, a falta de conhecimento, a gente tem que levar esse conhecimento, a gente está aqui clamando, comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, vá o pessoal da pasta que entenda lá. Se for o caso, Sargento Portugal, deputado federal, entre no circuito. Você, como o deputado federal, vai ter que representar toda a classe, é o único que ficou. Se precisar, assessoramento, me coloca à disposição. Tem o Subfernandes aí também. Vamos aí ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, porque eles se meteram aí na Gretchen, estão regendo leis, né? Então, gente, Gretchen, e também amarrado nisso aí a GRAN. Nós vimos aí discurso sobre a GRAN. E também equivocado do conselheiro Márcio Pacheco, falou uma coisa que não tem nada a ver, sem fundamento, insiste no erro que foi levado a ele, né? É o mesmo entendimento que o governador tinha. Depois que eu conversei com o governador entendeu, viu que foi levado ao erro, e o Márcio Pacheco foi levado ao erro e insiste nisso. Então a gente tem que conversar com essas pessoas, com esses conselheiros, para o bem da tropa. Aqui é a tropa, foguete não dá ré, é 7 meia de ponta e não vão tratorar. Não vão tratorar, gente. Um abraço.